Hello, students! Aqui é a Teacher Max. Como vocês estão? Vamos lá para a nossa primeira aulinha do Book 2, ok, pessoal? Então, eu peço para que todos abram na primeira página do Book 2. Nós vamos estar falando sobre o Simple Present. Pessoal, o que é o Simple Present? O Simple Present nada mais é do que o próprio nome já diz. A forma verbal simples do presente. Ou seja, todas as vezes que nós quisermos falar de hábitos, rotinas, opiniões, verdades universais, nós vamos utilizar o simple present quando nós queremos expressar essas ações no presente, certo? Como então eu posso expressar isso no presente? Sempre nós vamos precisar das pessoas do pronome pessoal, das subjects, como nós já conhecemos, como I, you, he, she, it, we, you and they. Sempre nós vamos precisar dessas pessoas. Nós vamos precisar do verbo, pessoal. O que é o verbo? É a ação da frase. Correr, andar, caminhar, sorrir, pular, certo? Então, são todas as ações. Nós vamos conjugá-las, ou seja, deixá-las no tempo presente. A teacher vai ensinar para vocês nos próximos slides como nós fazemos isso. Então, a teacher colocou aqui alguns exemplos. For example, nas formas afirmativas, nós temos I go, you go, he goes, she goes, it goes. We go, you go, they go. Então, pessoal, o que é o verbo go? O verbo go é o verbo ir do inglês. Então, quando eu adiciono ele com a primeira pessoa, ele fica eu vou. Com a segunda pessoa, você vai. Com as terceiras pessoas, he, she, it, ele vai, ela vai, certo? We go, nós vamos. You go, você vai, ou vocês vão, né? Aqui no caso, o segundo you. E por último, they go, eles vão. Mas vocês perceberam, pessoal, que nas minhas formas afirmativas eu tenho uma diferença no verbo para as terceiras pessoas? Então, para I, you, we and they, o verbo permaneceu da mesma forma que ele é, na forma base. Mas, quando eu estou falando de he, she, it, vocês perceberam que o verbo sofreu uma alteração? Ele levou es no final? É isso que nós vamos ver agora. Pessoal, isso acontece porque para alguns verbos eu tenho que fazer uma conjugação diferente. Mas presta atenção, essa regrinha de S só funciona para he, she e it. As outras pessoas do pronome pessoal permanecem com a mesma forma do verbo. Então vamos ver aqui. A maioria dos verbos adiciona-se S. Então, na maioria, essa é a regra geral. Nós sempre vamos adicionar S. For example, to run vira runs. To cook vira cooks. Run é o verbo correr e cook é o verbo cozinhar. Então, to run, que é o verbo correr, para he, she, it, vira corre. E to cook, que é o verbo cozinhar, para he, she, it, vira cooks, que significa cozinha. Certo, pessoal? Ele ou ela corre, ele ou ela cozinha. Para os verbos terminados em consoante mais y, adiciona-se ies. Por exemplo, to cry é o verbo chorar do inglês. Como ele termina com y e antes eu tenho uma consoante, eu vou tirar o y e adicionar ies. Portanto, to cry, que é o verbo chorar, vira cries. He cries. She cries. Ele chora, ela chora. A mesma coisa com o verbo to dry. Dry significa secar, pessoal. Então, para he, she, it, ele vira dries, porque termina com y e antes eu tenho uma consoante. Então, eu tiro o y e adiciono ies. Então, o verbo secar vira seca. Ele seca, ela seca. Nossa última regrinha, pessoal, são para os verbos que terminam em CH, X, O, SH e double S, que é o SS. Para todos os verbos que têm essa terminação, nós vamos adicionar ES. Por exemplo, to watch, watches, to fix, fixes, to go, goes. Pessoal, o verbo to watch é o verbo assistir. Para as terceiras pessoas, ele vira watches, assiste. He watches,
she washes. To fix é o nosso verbo consertar. Como ele termina com x, eu adiciono es. To fix vira fixes. Ele ou ela conserta. He fixes, she fixes. To go é o nosso verbinho do exemplo, é o verbo ir. Como ele termina com o, nós adicionamos es. Então, vira goes, o verbo para he, she e it. Certo, pessoal? He goes, she goes. Ele vai ou ela vai. Sempre relembrando, pessoal, essa regrinha é somente para he, she e it. A teacher agora vai falar com vocês, pessoal, sobre as formas interrogativas e as formas negativas. Toda vez que nós quisermos fazer uma pergunta no tempo presente, nós vamos utilizar o do e o does. O do e o does são verbos auxiliares. Eles só estão na frase para nos indicar de que aquilo é uma interrogativa. For example, o do nós vamos utilizar para I, you, we and they, somente para essas pessoas do pronome pessoal. E o does nós vamos utilizar sempre para he, she e it, somente para essas pessoas do pronome pessoal. O do e o does sempre vem no começo da minha pergunta, certo? Se eu não tivesse nenhum ponto de interrogação na minha frase, ainda assim eu saberia que é uma pergunta somente pela presença do do e do does, pessoal. Agora, quando nós falamos na forma negativa, nós vamos continuar utilizando o do e o does, só que com a adição do not, que é essa forma contraída que a teacher deixou aqui para vocês. O do vira don't e o does vira doesn't, certo, pessoal? Então, toda vez que eu quiser negar no presente, eu vou utilizar o don't e o doesn't, sempre com a mesma distribuição. Don't, I, you, we and they. E doesn't para he, she e it. Vamos ver aqui no nosso próximo exemplo. Pessoal, a teacher pegou a mesma imagem usada anteriormente. Nós temos aqui as formas afirmativas do verbo go. Lembra que nós falamos nos nossos primeiros slides? Agora nós temos aqui na segunda coluninha a adição do don't e do doesn't. Olha só como ele se distribui. O don't para I, you, we and they, sempre entre a pessoa e o verbo. E o doesn't para he, she e it, sempre entre a pessoa e o verbo. I don't go, eu não vou. You don't go, você não vai. He doesn't go, ele não vai. She doesn't go, ela não vai. It doesn't go, ele ou ela não vai. We don't go, nós não vamos. You don't go, vocês não vão. They don't go, eles não vão. Pessoal, é a mesma forma interrogativa, ok? Lembra que o do e o does nós usamos no começo da frase. Em seguida, a pessoa e, por último, o verbo. Do I go? Eu vou. Do you go? Você vai. Does she go? Does he go? Does it go? Ele ou ela vai. Do we go? Nós vamos. Do you go? Vocês vão. Do they go? Eles vão. Pessoal, vocês perceberam que aqui é a mesma forma de estrutura, o do e o does, a mesma forma de distribuição, sempre para as mesmas pessoas, tanto na negativa como na interrogativa. Pessoal, mas eu quero chamar a atenção para vocês para um fato aqui. Vocês perceberam que nas formas afirmativas o verbo leva a conjugação de S? Lembra aquela conjugaçãozinha? Porque é somente na afirmativa que nós vamos utilizar aquelas regrinhas de plural. Na afirmativa e para he, she, it, certo? Quando eu passo a frase para a negativa e para a interrogativa, eu não preciso do S mais, porque o verbo auxiliar, ele já me ajuda a transformar a frase, sem que eu precise adicionar o S de novo. Então, toda vez que eu tiver o do ou o does na minha frase, seja na forma negativa ou interrogativa, o verbo para he, she, it não leva S, ele permanece da forma normal, assim como todos os outros. Certo, meus amores? Pessoal, o Simple Present é isso, não tem segredo, ok? A teacher vai estar aqui auxiliando vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Escutem essa videoaula com calma, se precisar escutar novamente, escutem novamente, acompanhando com o livro. A teacher vai deixar as páginas, ok, de acompanhamento no post do Class App, ok? Junto com a página de exercícios. Então, pessoal,
Qualquer dúvida vocês podem estar enviando no Class App. E se a teacher ver que tem uma dúvida em massa, ou seja, de muitas pessoas, a teacher vai estar fazendo o plantão de dúvidas, ok? Have a nice day, babies. Tenham um ótimo dia. Dúvidas, a teacher está no Class App, ok? A teacher vai estar passando a data de entrega dos exercícios, ok? E quais são as páginas a serem feitas. Lembrando, os exercícios que precisam de uma tradução de texto, vocês podem estar utilizando o dicionário e podem estar utilizando a internet como base, ok, pessoal? Não tem problema. Teacher, preciso traduzir uma pergunta que eu não entendi. Podem utilizar o dicionário ou a tradução da internet. Não tem problema algum, ok?